Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui. Agora nós vamos falar sobre valor absoluto. Não se esqueçam, curtam o vídeo, assinem, se inscrevam no canal, assinem para vocês receberem as notificações, né? Clicar ali no sininho, assim vocês saberão quando novos vídeos estarão online, né? Quando eles já estiverem ativos. Beleza? Então vamos lá. O que carambas é o valor absoluto? Por exemplo, se eu tenho um valor... Eu tenho aqui minha reta real. Vamos colocar minha reta real novamente. Então eu tenho aqui o 0, tenho 1, tenho 2, tenho menos 1, tenho menos 2. Ok? O nariz coça de vez em quando, cara, que é horrível. Então beleza, eu tenho esses valores aqui. Então, vamos lá. Se eu coloco aqui um valor 0, pá, tá aqui. Nada de excepcional. Se eu coloco um valor 3, por exemplo, está logo aonde eu não escrevi. É logo aqui. Tá? Se eu colocar um menos 17, meu, nossa, que 7 feio da bexiga. 17. Meu, vai estar lá longe, para a esquerda. Ok? Então, o que quer dizer? Quando eu tenho um positivo e um negativo, eu tenho um determinado número, e esse número ele representa quantas unidades ele está longe do zero. Unidades positivas, quando eu tenho um número positivo, e unidades negativas, quando eu tenho um número negativo, que representa pelo sinal aqui na frente. Beleza? Um número positivo e um número negativo. O que acontece quando eu tenho um valor assim? O que isso quer dizer? O que essas duas barrinhas aí na frente elas querem dizer? Elas querem dizer que o valor representado aí, o resultado da expressão, seja lá o que for, ela é a distância absoluta do zero. Então, neste caso, eu estou falando sobre 2 absoluto. 2 absoluto é o quê? Quantas unidades está longe do zero? Está 2, está 2 unidades. Neste caso, nós estamos falando sobre um 2 positivo. Toda vez que você tiver um número absoluto, ele vai ser um número positivo, porque ele não representa em si quantas unidades, né? Não quer dizer só isso, ele quer dizer o quão longe aquela expressão está do zero. Então, por exemplo, se eu tiver uma expressão, por exemplo, 2 mais 3, dentro das barras, né, o resultado vai ser qual? Vai ser 5. Normal. Eu faço a operação, depois disso eu transformo esse valor em absoluto. Tá? Então quer dizer que está 5 unidades longe do zero. E se eu fizer isso daqui? 2 menos 3. Qual que é o valor que eu tenho aqui? O valor que eu vou ter da operação dentro das barras é um menos 1, só que o resultado que eu tenho é 1. Por quê? Quer dizer que ele está 1 longe do zero. Seria 1 negativo, mas todo número absoluto ele é um número positivo. Ponha isso na cabeça. A expressão que eu tiver aqui dentro, ela vai se tornar positiva. O resultado vai se tornar positivo. Então, isso não quer dizer que eu tenha que passar sempre para positivo, né? No sentido que, o resultado que está aqui vai ser positivo. Não, eu tenho que realizar a operação aqui e o resultado dessa operação sempre vai ser positivo. Por que eu estou dizendo isso? Estou falando, por exemplo, aqui, sei lá, 3 menos 2 vezes 5, por exemplo. Então, qual que é o resultado disso? Menos 2 vezes 5, eu tenho menos 10. Vezes 3, eu tenho menos 30 positivo. Depois que eu terminei de fazer o resultado aqui, né, que é menos 2 vezes 5, que neste caso aqui eu tenho realmente 10 vezes menos... Eu tenho vezes 3, né? Perdão, eu fiz o cálculo errado. Eu tenho 10, é que eu olhei aqui e falei, na minha cabeça era um parênteses. Eu tenho aqui um 10, né? Eu tenho 3 menos 10, então eu vou ter um menos 7. Ok? Realmente menos 7. Aqui eu tenho 10, e no fim das contas eu tenho menos 10 no resultado, então 3 menos 10 eu vou ter 7. Menos 7 absoluto, o resultado é 7. Então quer dizer que eu tenho 7 unidades longes do zero. 7 unidades longe do zero. Ok? Beleza. Vou dar um exemplo aqui, exatamente o exemplo que tem aqui no livro. Tá? Então, por exemplo, como que eu represento a desigualdade? X menor que 2 sem usar um valor absoluto, né? Então sem usar uma constante, beleza? E como que eu posso fazer isso daqui
exatamente isso. Tenho x tal qual valor de x absoluto seja menor que 2. Veja que eu não estou tratando de uma igualdade, estou tratando de uma desigualdade. Quando eu trato de uma desigualdade, eu tenho um intervalo de valores em cima disso. Então, o que eu quero falar? Vamos fazer um exemplo bem mais simples. Eu vou colocar um exemplo com números inteiros, tá? Só para a gente poder compreender. Eu vou colocar aqui um x, ele é menor que 3. Sendo que, eu vou colocar aqui em cima o x menor que 3, tá? Então, eu tenho aqui um valor absoluto, x, sendo menor que 3. Veja que, quando eu estou tratando de x, o valor que estiver dentro do x, seja ele positivo ou negativo, ele vai se tornar um número positivo. Só que esse número positivo, ele tem que ser menor que 3. Então, o que quer dizer? O valor que tem o x, ele tem que estar no máximo menor que 3 unidades. Né? Então, ele tem que ser inferior a 3 unidades. Então, no máximo, ele tem que ser 2,9999, blá, blá, blá. Então, por exemplo, aqui. Se eu for uma unidade para a direita, qual que é o resultado que eu vou ter? X sendo 1. O resultado dele é 1. 1 é menor que 3. Se eu for para menos 1, menos 1 absoluto é 1. É menor que menos 3. Menos 2 absoluto é 2. 2 absoluto é 2. Menos 3 absoluto já não dá mais, porque aí o resultado vai ser 3 e 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3, a mesma coisa que se eu for positivo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenha um determinado resultado, né? Que o máximo que eu posso ter não chega a ser exatamente isso, né? O máximo que tem que ser é menos 3 nesse caso, menor que x, menor que 3. Não é menor ou igual, é menor. O que quer dizer isso? Que se eu fosse para traduzir, quer dizer que o x é maior que menos 3 e x é menor que 3. Neste caso aqui, tá? Se eu tratasse isso para números, vamos dizer assim, para a gama de valores aos quais eu posso ter em um determinado valor absoluto. Agora, aqui embaixo, este daqui sem usar valores absolutos. Então, sem usar uma variável, né? sem usar constantes. Essa que seria a verdadeira parte. Então, eu tenho aqui a primeira e eu tenho aqui a segunda. Como é que eu represento a primeira? É a mesma coisa que eu representei aqui em cima. Exatamente isso. Como eu disse, o x tem que ser menor que menos 2. O valor que estiver aqui dentro, positivo ou negativo, o resultado dele tem que ser menos 2. Se for negativo, ele vai ser passado para positivo. Então quer dizer o quê? Se tem que ser até menos 2, então o 0 está valendo, 1 positivo, 1 negativo está valendo, já 2 não. Tá? Então ele tem que ser maior que menos 2 e ele tem que ser menor que 2. Então é exatamente isso que eu posso colocar aqui. Ali eu coloquei com menos 3, aqui eu vou colocar com 1 menos 2. Então, o resultado do A... caraca, já começou. O resultado do A é qual? Menos 2 é menor... Opa, desculpa. É menor que x, que é menor que 2. É esse o intervalo que eu tenho. Eu não tenho outro tipo de intervalo em cima disso. Qual que é a outra coisa, né? Como que eu posso colocar isso em uma notação de intervalo? Né? Então eu posso colocar aqui que x, todos os valores de x, tais que o valor absoluto de x seja menor que 2. E aqui eu estou tratando de valor absoluto. Então eu vou desde o um pouco maior que menos 2 até o menor que 2. Se eu fosse para passar para outra notação aqui, eu falaria que x é maior que menos 2 e x é menor que 2. Beleza? Que esse é o intervalo. Então, todo o resultado, seja fórmula, seja operação, seja lá o que for, se tiver em absoluto, este é o resultado. Ele sempre vai ser um resultado positivo. E se eu estiver tratando de uma desigualdade, eu realmente tenho um intervalo entre eles. Tá? E em uma desigualdade, se eu estiver tratando, por exemplo, se eu tiver uma desigualdade de x e que o x seja menor que 4, não existe, porque não tem valor absoluto negativo, só valores absolutos positivos.
Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né? Agora bora pro jabá. Não se esqueçam que eu tenho vídeo pra caramba aqui no meu canal, de estatística, pré-cálculo, lógica de predicado, lógica proposicional, perdão, SQL Server. Eu tenho algumas outras coisinhas que eu falo aqui, né? Eu tenho Space, tenho Pandas, tenho Python, o que não falta aqui é vídeo, tá? Caso vocês queiram saber se eu estou vivo ou não, tem aqui o meu Instagram, instagram.com/zurubabel. Caso vocês estejam fazendo algum vídeo meu já de programação e vocês queiram os arquivos, ou vocês não estejam fazendo os vídeos, vocês só queiram os arquivos das aulas, tem aqui github.com/zurubabel, só procurar aqui no repositório. E caso vocês queiram colaborar com o canal, tem aqui apoia.se/zurubabel. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, até o próximo vídeo.